Olá galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Mais um vídeo de análise de toques semanais da revista Shonen Jump. Toda semana eu tô fazendo análise semanal da revista e a gente vendo como é que tá a situação dos mangás através do ranking da toque e vendo como é que tá a situação de cada um desses mangás que estão em andamento. E caso você goste desse quadro de análise de toques, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda, que é muito importante para que o canal venha estar crescendo e assim eu possa estar trazendo mais conteúdos como esses, beleza? E sem mais demoras, sem enrolação, vamos para o vídeo. E bem, estamos aqui na edição 7 da Shonen Jump 2021. Como capa tivemos Dr. Stone com o capítulo 181, ele ganhou a capa. Tivemos páginas coloridas para Black Clover, capítulo 278, e para Hakaishi Magu-chan, capítulo 27, que vem tendo um bom apoio, apesar de, mesmo tendo página colorida, teve uma posição baixa, mas na minha opinião eu não me preocupo muito. No ranqueado tivemos Sakamoto Days, que teve o seu última semana como um mangá novato. Semana que vem ele vai ser já um mangá ranqueado. E assim vamos começar a ver como é que vai estar a situação de Sakamoto Days, se ele realmente é um mangá de potencial. Então vamos ter que esperar a semana que vem para ver o primeiro rank dele. Em atos está Hunter x Hunter e Burn the Witch está em pausa. Só o tempo vai dizer quando é que esses mangás vão voltar. E bem, então vamos para os mangás ranqueados. Tivemos 14 essa semana e em último lugar tivemos Bokura no Kitsumei capítulo 17. E mais uma vez ficou em último lugar. Também em questão de vendas ele está péssimo. Eu vou falar as vendas de Bokura no Kitsumei do volume 1 no final do vídeo e dos outros que lançaram esse mês. E talvez você perceba que Bokura no Kitsumei não está numa situação tão tranquila. Na verdade eu pensava que até poderia melhorar, mas acho que com as vendas ele chegou a piorar. Vou falar isso no final do vídeo. Em 13º lugar tivemos Shirin Ouja Morei King, capítulo 35, que detalhe, esse foi o último capítulo da obra, o mangá foi cancelado já e se encerrou. E é bem triste porque o mangá começou até bem, mas infelizmente acabou que não tendo um bom retorno nas semanas seguintes. E com isso resultou no cancelamento, que já era mais do que esperado. Depois do cancelamento de Gravity Boys, ele com certeza seria o próximo e aconteceu. E agora com esse cancelamento teremos uma nova leva a partir da semana que vem, eu vou falar isso depois também. E em 12º lugar, Runomiro Shonen capítulo 19, que tá tendo também posições bem ruins. Eu não entendo porque o Runomiro tá tendo posições tão ruins, sendo que nas vendas dele ele não vendeu tão bem, mas ele vendeu até melhor que alguns outros mangás. Na minha opinião, o Runomiro Shonen pelo menos devia estar recebendo um pouquinho mais de apoio, que talvez com apoio ele crescesse ainda mais em popularidade. Eu estou vendo alguns mangás que estão recebendo apoio, mas eu não estou vendo um retorno tão bom com ele. É lógico que com o tempo, não é algo de um dia para outro, mas mesmo assim não está tendo um crescimento tão bom. Eu vou falar sobre um mangá específico no final do vídeo, você talvez entenda o que eu estou tentando dizer. Em 11º lugar, Kokusei Kazoku capítulo 21, que também está recebendo posições baixas. Kokusei Kazoku eu não acho que é um mangá bem promissor, mas ele mesmo assim continua com posições mais altas que o Runomiro Shonen e Boku no Kitsumei, os outros mangás da mesma leva. Mas eu não posso julgar nada, né? Talvez ele chegue até a vender melhor que esses dois, mas aí só o tempo vai dizer. Em fevereiro provavelmente vai lançar o volume 1 da obra e aí a gente vai poder ver com mais atenção se Kokusei Kazoku tem todo esse potencial ou ele também é um fracasso que só está ocupando um espaço que poderia ter um outro mangá bem mais promissor. E em 10º lugar, Undead Unlucky capítulo 47, que vem continuando com um grande arco, com um grande momento. Isso pode levantar ainda mais a popularidade da obra do mangá, popularidade do mangá, fazendo assim ele ficar ainda mais firmado. Não que ele esteja com algum problemas, pelo menos não por enquanto. O Undead Luck está recebendo grande apoio e não somente pelas editoras, também os leitores estão gostando bastante da obra. Os seus volumes vêm vendendo bem, não algo assim grandioso, mas por ser uma obra novata já é algo bom, seus números de vendas. Então por isso acredito eu que Undead Luck, por isso eu acredito que o Undead Luck, com o desenvolvimento da sua obra, ele vai se tornar ainda mais popular e se firmar e
se tornar, quem sabe, futuramente, um dos grandes obras da revista. Em nono lugar, Shakunetsu no Nirai Kanai, capítulo 26, que esse é um mangá que eu não entendo, porque tem semanas que ele fica alto, tem semanas que ele fica baixo, tem semanas que ele fica mais da metade, e assim vai. Shakunetsu tá fazendo uma onda, uma montanha russa na Tóquio, mas essa montanha russa só fica por baixo, não fica muito alto. Então por isso que eu nunca entendo realmente se os editores estão querendo apoiar ou não estão querendo apoiar a obra. E ele foi um dos mangás, ele, em questão de vendas, ele não vendeu tão bem. Na verdade, ele vendeu quase a mesma quantidade que Mago-chan e Bokuto Roboco, mas continuou vendendo menos que eles. Agora, se os editores estão querendo apoiar a obra ou não, é uma outra situação, já é uma situação diferente. Na minha opinião, eu não daria outra chance, não daria muita chance para Shakunetsu, apesar de que eu ter gostado bastante da obra, pelo menos no início. Agora nem acompanho mais, mas eu diria que Shakunetsu não tem tanta chance assim de continuar. Se ele continuar nas situações assim, se é o volume 2 vender a mesma quantidade ou até menos do que o volume 1, eu diria que Shakunetsu praticamente já fechar o seu túmulo já com o cancelamento. Isso se ele não for cancelado já nessa leva. E talvez ainda tenha mais algum cancelamento. Eu não sei de certeza, não é algo concreto. Mas quem sabe tem algum cancelamento ainda. Semana que vem vamos ver se vai ter pelo menos mais um cancelamento ou vai permanecer só com esses cancelamentos dessa leva. Mas se tiver, eu diria que ou seria Shakunetsu ou seria Boku no Ketsumei. Em oitavo lugar, Bird King, capítulo 8. Primeiro ranking de Bird King. Não foi lá grande coisa, mas eles até que conseguiu ficar na média da Toque, provando assim pelo menos que ele talvez tenha algum valor, porque existe mangás que criaram situação bem pior do que Bird King. Ele não teve uma das melhores estreias, pelo menos Mashley e Undead Luck teve estreias melhores que ele, a Castrangle também. Então Bird King não teve uma melhor estreia, mas também não teve uma estreia tão ruim. Na verdade eu esperava até algo bem pior, mas ele até que conseguiu superar as expectativas que eu estava dando sobre ele. Agora resta saber se ele vai permanecer bom, se vai crescer ou ele vai diminuir com o tempo. Em sétimo lugar, Ayakashi Triangle, o nosso mangá 8 da revista, que vem permanecendo com uma boa popularidade para o seu gênero, uma boa popularidade. Na verdade ele vende bem, melhor do que alguns mangás de ação dos novatos do ano passado. Mas a Ayakashi Triangle tá mostrando um grande potencial e eu não duvido nada que esse ano mesmo, ou até por metade do ano que vem, ou por início, quem sabe, possa vir pelo menos um anúncio já de um anime. Pela popularidade dele, eu não duvido nada que isso pode acontecer. Em sexto lugar, Yozakura Family, capítulo 66, que tá em um grande momento da obra e promete um grande arco. Então, Yozakura Family, ele começou até que bem, mas ele acabou caindo bastante e recebendo posições bem baixas. Eu diria que 2020 foi um ano meio que dividido. Na metade do ano ele sempre esteve nas últimas posições, só que depois ele passou a ser bastante apoiado pelos editores e conseguiu posições melhores, ganhou até mais páginas coloridas. Só ainda não ganhou uma capa da revista, mas eu espero que esse ano ele receba alguma, pelo menos uma no ano. Vai ser bom e vai mostrar que realmente os editores apoiam o mangá. E isso vai aumentar ainda a popularidade dele. A obra ainda vende pouco para um mangá que já tem 6 volumes, mas ele já está aos poucos conquistando seu espaço na revista. Isso já é muito bom. Se você é uma pessoa que gosta bastante da obra, tenha certeza de que esse mangá provavelmente não vai ser cancelado tão cedo. Pelo menos não por enquanto, ele não está em plano de ser cancelado, isso é pelo que parece. Mas com o tempo, quem sabe isso pode mudar. Mas por enquanto eu não teria esse pensamento de cancelamento. A não ser que o autor queira terminar a obra cedo. Aí isso já é com o autor, mas pelo menos o autor vai terminar a obra do jeito que ele quer, e não por obra de cancelamento, é algo muito chato. Mas eu diria que a obra ainda tem um grande desenvolvimento pela frente. Eu gosto bastante da obra. A obra no início, na minha opinião, começou a cair bastante, mas o autor conseguiu se erguer e está mostrando realmente que a obra Yozakura Family tem um grande potencial e está aí crescendo cada vez mais. Em quinto lugar, Bokuto Roboco, que recebe posições altas, mas eu não vejo tantas páginas coloridas nele. A questão, mas
em relação a páginas coloridas não é nem tanto preocupante, mas isso só mostra que os editores estão querendo dar um apoio ao mangá. As páginas coloridas realmente, em alguns momentos, as páginas coloridas mostram isso, a questão do apoio. É lógico que as posições altas também mostram bastante que a obra está sendo um bom apoio pelos editores, pelos leitores e assim tudo mais. Mas eu sinto que Boku no Hero tá meio que sendo um pouco esquecido. Não tanto esquecido, porque senão ele poderia estar em posições bem baixas. Mas ele tá na revista, mas ele não é muito falado, ele não é muito comentado. Ele só é um mangá que não chama muita atenção, só conhecido pela comédia dele. Mas eu torço muito porque que a obra continue e permaneça na revista, cria se torne bem popular, porque Boku no Hero tem esse potencial de se tornar o grande mangá de comédia da revista atualmente. E esse que eu torço que o mangá cresça ainda mais. O volume 2 vai ser lançado em fevereiro, a gente vai fazer o comparativo para ver se o mangá teve uma alta de vendas ou teve uma baixa de vendas. E aí a gente vai comparar para ver e analisar para ver se realmente dá para apostar nele como uma nova comédia de sucesso da revista. Em quarto lugar, My Hero Academia, capítulo 297, que nem tem muito o que falar do Boku no Hero. Ele é popular, um dos grandes mangás da revista, uma grande obra, um anime muito popular. Inclusive esse arco foi o arco que cresceu ainda mais a obra. O volume atual mesmo vendeu bastante para a primeira semana e surpreendeu bastante. Eu vou falar isso no final do vídeo para você entender melhor. Mas My Hero Academia tá um mangá popular que está crescendo ainda mais. Então ele é sim merecido de toda essa popularidade. Chegando no nosso top 3, temos Meshle capítulo 46, que atualmente só vive nas primeiras posições. Não toda semana, mas ele sempre recebe posições altas. Grande apoio pelos editores, grande apoio pelos leitores também. Volume 4 vou falar também no final sobre as vendas. As vendas sempre falo no final. E surpreendeu também essa semana. Ou seja, Meshle é uma questão de tempo para ele se tornar uma obra de sucesso da revista. Com um anime que é ainda um pouco longe para se falar, mas com certeza chegando no anime, a popularidade dele vai crescer e quem sabe ele vai se tornar um dos grandes pilares da revista. Não aposta, né? Mas pode acontecer. Acontecer com Jujutsu Kaisen, quem sabe acontece com o Mestre também. E Candela Deluxe também, que também tem um ótimo apoio. E em segundo lugar, o próprio Jujutsu Kaisen, capítulo 135. Esse é um mangá que começou bem de baixo, bem devagarzinho, mas agora é um grande mangá da revista, um grande dos pilares, vende bastante. O volume sai e já cresce, já se torna grande em vendas. Ou seja, Jujutsu Kaisen é o mangá que está na boca do povo atualmente, grande, popular e merece todo esse apoio, né? Porque a obra realmente é muito boa. Se você não viu a obra de Jujutsu Kaisen, você está perdendo um dos grandes hypes do ano, um grandes hypes do momento, perdendo essa obra maravilhosa que é Jujutsu Kaisen. Então, ainda dá tempo de ver. E em primeiro lugar, nós temos nosso grandioso One Piece, capítulo 1001, que finalmente ele alcançou o capítulo 1000, agora só o desenrolar da história, o arco de Wano que está cada capítulo surpreendendo ainda mais, hypando ainda mais a obra. Não sabemos quando a obra vai se encerrar. O autor diz uma coisa, os leitores diz outra, o autor diz outra coisa e vai indo assim. Mas a obra One Piece ainda vai durar bastante tempo, creio eu. Então, se você é um fã da obra, e eu também sou um grande fã da obra, pode ficar tranquilo que a obra ainda vai ter muita história para se desenrolar. E bem, é isso. Na semana que vem teremos capa da revista um novo mangá, um mangá estreante, Niji Shouzo no Akagimi. Um nome difícil, nem sei se estou falando certo. Com o tempo eu vou ver se realmente é a forma de se falar o nome. Só um pontinho a mais, essa obra é do mesmo autor de Assassination Classroom, que obra com certeza você deve ter assistido. Se não assistiu, pelo menos deve ter ouvido falar. Se você não ouviu falar, você também está perdendo uma ótima obra de sucesso, que fez sucesso bastante. Páginas coloridas teremos Yozakura Family, com o seu grande arco que vai se iniciar. E Meshle também terá páginas coloridas. Não teremos capítulo de One Piece semana que vem, só na edição 9 teremos um capítulo 1002. Para as vendas de mangás,
Tivemos 12 mangás lançados esse mês de janeiro. Foi uma leva de volumes bem grande. Vamos ver quanto esses mangás venderam. Jujutsu Kaisen foi o que mais vendeu essa semana. Ele vendeu seu volume 14, 654.642 cópias. Boku no Hero no volume 29 vendeu na primeira semana 437.871 cópias. Lembrando que os volumes atualmente ele sempre na primeira semana alcançava 350, no máximo quase em torno de 400. Então esse volume agora, na primeira semana ele superou as expectativas, ele vendeu bastante. Agora, com as próximas semanas, quem sabe ele supere a marca que ele alcançava em um mês. Chainsaw Man vendeu 305.545 cópias. Eu botei Chainsaw Man mesmo apesar de ter sido transferido, mas ele fez parte da Shonen Jump e os volumes adaptados dos mangás publicados na Shonen Jump. Então eu continuo falando aqui sobre Chainsaw Man no toque da Shonen Jump. Dr. Stone, no volume 19, vendeu 146.626 cópias. Black Clover vendeu 133.913 cópias. O encerrado We Never Lee vendeu 59.264 cópias. O volume ainda vai sair mais um volume para encerrar a obra de vez. Mashley vendeu na primeira semana 54.841 cópias. Lembrando que o volume anterior vendeu na primeira semana em torno de 25.000, ou seja, esse volume 4 dobrou o número de vendas em questão ao volume anterior, na primeira semana. Vendeu até um pouco mais que isso, ou seja, ele cresceu bastante de um volume para outro. Só mostra que esse mangá está crescendo ainda mais. O Sakura Family vendeu 21.730 cópias. Em relação à semana anterior, vendeu pouco mais de 3.000 cópias na primeira semana. Em torno disso, ou seja, não cresceu muito, mas pelo menos cresceu. Magu-chan vendeu 9.500 cópias nessa primeira semana. Não foi algo grandioso em relação ao volume anterior, mas ele vendeu um pouquinho a mais. Agora resta saber se a semana seguinte ele vai superar a marca do volume anterior. O encerrado, a Gravity Boys vendeu 9.140 cópias, o mesmice de sempre. E Boku no Kitsume vendeu 5.141 cópias, um número bem baixo. Vendeu menos que Shakunetsu, que foi o que menos tinha vendido. Então foi um fracasso total. Agora resta saber se esse fracasso vai fazer os editores pensarem em cancelar a obra futuramente ou não. Vamos ver se ainda vão dar uma esperança para ele. Body King também teve seu mangá lançado, seu volume lançado, porém não teve números disponíveis. Isso porque o mangá vendeu tão pouco que o Rankioro, que é o que disponibiliza o número de vendas, ele não divulgou. Quando o mangá vende pouco, eles nem divulgam. Só divulgam os 500, se não me engano, mangás mais vendidos do Japão na semana. E ele nem sequer ficou nesse número. Provavelmente vendeu menos que 1.000 ou em torno de 1.000 cópias nesse volume. Ou seja, pouco demais. O mangá já era praticamente um mangá cancelado. Só faltava encerrar a obra mesmo. Bem, tem mais uma coisa que eu preciso falar. É que provavelmente a partir da semana que vem eu vou dividir os vídeos de toques e vídeos falando sobre vendas de mangás. Assim os vídeos de toque não vão ficar tão longos e eu posso falar os números de vendas e também fazer análises comparativos sobre os volumes anteriores para a gente ter um pouco mais de entendimento sobre o aquecimento do mangá. Assim a gente vai ver como é que está o andamento das obras. Não precisa fazer só necessariamente da Shonen Jump. Se você quiser que eu fale sobre algum outro mangá, só deixar aí nos comentários que eu posso estar falando sobre eles, o crescimento de vendas. E assim a gente falar um pouco mais, analisar um pouco mais o mangá volume por volume. E semana por semana também. Assim o vídeo não fica tão longo, beleza? E é isso, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Muito importante que você faça isso, porque assim você estará apoiando o canal para crescermos cada vez mais. E assim, mais vídeos como esse possam estar saindo, beleza? Eu fico por aqui então, e a gente se vê no próximo vídeo.